Eu sou a Lu e hoje é o quinto vídeo da nossa semana natalina. Nós vamos pintar um carrinho cheio de flores de Natal. Aqui nós temos um carrinho com flores de Natal. Então nós vamos começar pintando essa área do pneu do carrinho. Esses raios nós vamos preencher com cinza lunar. Agora que todos estão preenchidos, vamos pegar uma pontinha de sépia e a gente vai fazer uma sombra aqui pertinho do parafuso ali. Tá vendo? Você põe um pouquinho e dá uma puxadinha. Depois você pode fazer a mesma coisa do lado contrário. Você viu que vai ficar escurinho dos dois lados e no meio o cinza puro. No lugar desse cinza puro, você vai acrescentar uma pontinha de branco. Olha, um pouquinho que eu peguei, dá para colocar em todos eles. Aí você vai fazer assim, olha, com o pincel bem de leve, dá uma espalhadinha. Você viu que não precisa misturar, não force o pincel. Assim a gente vai ter uma luz nessa parte. Agora você vai, essa parte aqui, ó, do pneu, você vai encher os dois lados com o cinza lunar também. Aqui você vai fazer assim, com o sépia, você vai colocar, olha, embaixo da carrocinha, dos dois lados. Você viu que eu coloquei uma pincelada. Agora eu vou puxar. Ó. Vou puxar, não reto, vou puxar acompanhando o redondo da carrocinha. Mesma coisa aqui embaixo. A gente coloca um pouquinho da tinta e puxa também, olha, tenta não entortar. Aqui eu faço a mesma coisa. E depois com o branco, nessa área aqui do meio, a gente coloca também, olha, uma pincelada, aqui uma pinceladinha. Vou puxar, continua na mesma linha, tá? Olha, só iluminar um pouquinho aqui no meio. E o lado de cá também, um pouquinho menos, porque aqui tá um pouco menor o espaço. É isso aí. Agora nós vamos preencher com marfim esse pezinho aqui de trás. E você já pode preencher também essa parte aqui, ó. Essa parte aqui onde a gente segura o carrinho para empurrar. Você vai preencher também com o marfim. Aqui nós vamos trabalhar com duas cores de sombra. Esses dois pedacinhos. Primeiro, nós vamos trabalhar com um pouquinho do mostarda. E você vai pôr aqui, porque aqui tá por trás. Faz um sombreado. Nessa parte aqui, olha, você vai colocar todo esse lado aqui. Vai dar uma limpadinha no pincel. Esse lugar aqui vai ficar mais escurinho, porque tá por trás desses elementos. E aqui, olha, bem em cima do risco, mas mesmo com pincel grande, não é para fazer com pincel zero. Você vai colocar assim uma pinceladinha em cima do risco. Nesse você vai fazer também aqui, ó, o contorno. Você vai deixar assim um pouquinho mais forte. Aqui embaixo, mesma coisa. Nós vamos trabalhar com um pouquinho do sépia e agora vou tirar o excesso da tinta aqui, porque é bem pouquinho. E vou trabalhar assim, ó, só mesmo
na área de sombra. Tem que ficar leve. Não pode pegar a tinta e colocar assim de montão aqui. Aqui também, olha, é uma segunda sombra sobre o mostarda. Tiro o excesso, bem pouquinha tinta. Acho que deu. Aqui a mesma coisa, olha, sépia ali, vai disfarçando esse sépia pra cima do mostarda. O sépia não chega na área do marfim. Dos dois lados. Aqui embaixo posso pôr um pouquinho também. Nesse espaço e nesse espaço clarinho, vou trabalhar com uma pincelada de branco, olha, sujo pra lá, sujo pra cá. Aqui no gordinho, no meio, olha, vai ficar assim. Aqui nem precisa. Agora, nós vamos trabalhar essa parte aqui, que é a parte que tá por cima desse, mas por trás de tudo isso aqui. Eu vou preencher essa parte aqui, tem um biquinho aqui ainda, com o marfim. Olha, agora com mostarda, vou passar nessa área. Vou passar nessa área. Aqui eu venho com mostarda, mas eu não vou passar inteiro, porque eu preciso que isso fique clarinho. Então, vou trabalhar assim, ó. Aqui também tá por trás, só que eu vou continuar trabalhando seguindo essa linha, olha. E aqui fica todo escurinho. Em seguida, eu já pego um pouquinho do sépia, já tô usando esse pincel número 10 mesmo. Número 10 não, esse pincel é número 6. E vou fazendo a mesma coisa com o sépia, só que ele é um pouco menor, a sombra. Que eu tenho que terminar o sépia em cima do mostarda. Eu não devo entrar com ele aqui sobre o marfim. Aqui, esse cantinho vai ficar escurinho todo, porque é bem pequenininho, a gente não vai trabalhar uma luz e uma sombra. Agora, com o branco, coloco aqui e só dou uma iluminada assim, olha, só um pouquinho com o pincel. Toda essa área aqui, ó, que restou do carrinho, você vai preencher com o marfim. Agora, nós vamos trabalhar com o mostarda. Ó, você vai trabalhar aqui, na parte de baixo. Nessa parte aqui também. Você vai trabalhar aqui, ó, nos cantinhos. Tô fazendo assim uma sombra mesmo, ó. Aqui vamos deixar mais clarinho. Aqui, ó, embaixo. Você viu que eu tô trabalhando agora assim. Aqui eu trabalhei de pé. Aqui eu vou trabalhar assim, ó. Fazendo tipo linhas desse jeito aqui, atravessado. Embaixo desses pauzinhos aqui, tudo vai ficar mais escurinho. Agora com sépia. Com o mesmo pincel, pego um pouquinho, coloco no pratinho. E eu vou colocar aqui, ó, começo aqui embaixo. Não coloque muita tinta. Faz uma segunda sombra e vem puxando o pincel. Sem esquecer que você tem que deixar uma linha sempre paralela com essa aqui de baixo, ó. Não precisa ficar muito certinho, porque isso é madeira, que tem aqueles nós mais
Se ficar assim, ó, meio o risquinho bem paralelo, vai ficar melhor. Tá vendo? Deixe sua mão bem leve. Vou deixar aqui uma linha de sombra. Aqui também. Tá vendo como vai ficando listradinho? Você viu que eu tenho pouquíssima tinta no pincel. A tinta de baixo tá úmida. Então, fica bem mais fácil trabalhar com o sépia com pouquinha tinta. Coloco um pouquinho de tinta, aí eu venho puxando. Cuidado, porque, ó, você tem que sempre manter paralelo com essa linha aqui, ó. Você pode até fazer isso aqui, ó, se você quiser deixar bem certinho, tá? Vai usando o pincel ou uma régua transparente e vai colocando. Não precisa usar a régua assim inteiro todo o espaço, mas você pode usar a régua só para não entortar isso daqui. E ele vai ficar assim meio sujinho, tá? Não vai ficar tão certinho, não pode ficar tão perfeito. Vou acentuar um pouquinho a sombra de sépia aqui, porque eu quero uma divisão assim bem... Isso. Agora eu vou terminar esse e esse. Vou encher de marfim e já vou colocar a sombra. Olha, essa sombra com o mostarda, eu coloquei aqui, aqui não, porque essa parte precisa ficar clara, tá em cima daquele. Aqui, a gente precisa dessa parte aqui clarinha, essa parte clarinha. Nós vamos ter uma sombra aqui. Essa parte de cá também, olha. Esse pauzinho passou por baixo, por trás desse. Então, ele vai ficar clarinho e aqui tem que ficar escuro. Aqui a gente coloca assim só uns veios, tá? Agora, um pouquinho mais de mostarda. Esse daqui também tem que ficar clarinho dos dois lados. Então, a gente vai colocar a sombra aqui embaixo e aqui pelo meio. Sépia, esses que estão por cima, fica bem pouquinho sujo de sépia. Olha, pra lá, do lado de cá pra cá. Aqui eu posso colocar um pouquinho em cima do mostarda. Aqui também. Nessa parte aqui eu posso pôr um pouquinho aqui, ó, embaixo da folha. E um pouquinho aqui eu até posso fazer isso aqui, olha, até por aqui. Aqui tem que ficar clarinho. Pronto. Esse parafuso aqui, esse prego, é uma bolinha de sépia. E aqui tem o outro, que também é uma bolinha de sépia. Você viu que aqui ainda ficou pouca sombra. Aqui, ó, nesse de trás. Então, eu vou acentuar um pouquinho. Se o teu também ficou pouca sombra, pode fazer isso aqui que eu tô fazendo. Aqui também. Quando a gente começa a fazer, parece que tá muito forte, mas quando você vai acrescentando os elementos, você vai percebendo que às vezes precisa retocar. Desse lado também, olha, tá fraquinho, então eu vou retocar. Olha como fica mais aparente a ideia da luz da sombra. Essa parte aqui toda depois a gente pode sombrear com o glitter. Então, quanto mais escurinho ficar a parte da sombra, mais bonito vai ficar o glitter. Pronto, assim a gente finalizou o carrinho. Se precisar, você pode ainda, assim, olha, coloque um pouquinho mais do marfim. Já que colocamos um pouquinho do sépia na parte da sombra, a gente pode colocar um pouquinho mais do marfim aqui na área da luz. Olha que legal. Eu acho que é preciso mesmo colocar. Pronto.
Agora vamos para as folhas. Agora nós vamos começar por algumas folhas que eu escolhi assim na beirada. Nós vamos usar o verde kiwi. Olha, para fazer aqui, ó, a base dessa folha. E vou usar o verde glacial, que é um verde bem azuladinho, para fazer a ponta. Tá vendo como que ficou? Assim, olha, não tô fazendo luz e sombra, nada. Olha, embaixo ficou mais verde, em cima ficou mais esse azulzinho, que é um verde glacial, ele é meio azulado. Então, assim, sempre, olha, na parte de baixo, você põe o verde kiwi. Só preenchendo mesmo. E na parte de cima, esse glacial, que você pode substituir por um azul hortênsia, você pode usar outro tom de verde também, mas assim, use um tom de verde claro. Dessa forma, eu vou fazer esta daqui, esta. Você viu que assim, as de fora, esta e esta. Vou fazer, depois você confere. Olha como ficou. Eu marquei essa, acabei fazendo essa. Tudo bem, se você não fez, se fez também não tem problema. Agora com o pincel zero e o verde pinheiro, eu vou fazer aquele risquinho do meio e vou fazer os espinhos. Olha, bato o pincel lá fora, puxo pra dentro, tá? Depois você pode até puxar um ou dois risquinhos assim. Vou fazer esse acabamento em todas elas. Agora nós vamos fazer uma outra sequência de folhas com verde musgo e verde pistache. Você vai, olha, começa com o musgo, que é o mais escuro. Aí, na metade, você passa pro pistache. Vai ficar essa tonalidade. Aí, você vai fazer, agora eu vou marcar aqui esta e esta. Eu vou fazer a sequência, aí com o verde pinheiro nós vamos fazer também o acabamento, tá? Eu vou fazer essa sequência, daí eu mostro pra você. Olha só como ficaram as folhinhas que eu acabei de fazer. Agora nós vamos fazer as últimas na sequência de verde pinheiro e verde maçã. Como eu disse, isso é apenas uma sugestão. Você pode usar a combinação dos tons que você quiser, tá? Verde pinheiro e verde maçã. Olha, vai ser aqui, aqui, vou colocar essa última aqui, esta e esta. Vai ficar assim, olha, você vai preencher a parte de baixo com o verde pinheiro, que é mais forte. Depois você completa. Ah, não, o verde pinheiro, ele é bem diferente do maçã, que é meio transparente. Então, você deixa assim, ó, meio varridinho a tinta, não deixa linha. Para você vir com o verde maçã e conseguir fazer com que tenha uma mistura, assim, bem legal, bem lisa, bem limpa. Olha, a tonalidade vai ficar bem diferente. E o acabamento com o verde pântano, porque o pinheiro aqui vai ficar muito clarinho. Ele não vai aparecer em cima dele próprio. Então, você precisa fazer com uma cor mais escura. Olha, o pântano vai dar esse acabamento. Vou terminar as que eu tenho aqui para fazer, aí eu te mostro inteiro. Eu quero mostrar, o desenho tem muitos elementos, então às vezes parece confuso. Eu quero mostrar para você aqui, olha, tá vendo? Essa folha tem
um espaço aqui entre as pétalas da flor. E aqui, logo acima, tem um triângulo que eu tô preenchendo com verde pinheiro, que seria também um fundo que a gente precisa pôr cor, tá? Então, esses dois espaços você preenche com verde pinheiro antes de começar a flor. Eu quero fazer agora 3 dessas bolinhas para você ver como que é. Aqui eu tenho 3 bolinhas, mais 3 e mais uma. Eu vou preencher aqui, olha, as 3 bolinhas com vermelho escarlate. Agora, eu vou fazer um pouquinho de sombra e um pouquinho de luz em cada uma delas. Eu vou usar o uva para fazer um pouquinho de sombra. Se você não tem uva, pode fazer com vinho. Olha aqui, ó, coloco, é muito pouquinho, um pontinho aqui desse lado de baixo e vou puxando o pincel. Tá vendo? Vai aparecer, mas é bem pouquinho. Lavo o pincel. Em seguida, eu vou usar o vermelho vivo. Você pode usar um outro tom, pode usar um coral, um laranja. E vou deixar a parte de cima aqui, olha, um pouquinho mais clara. Tá vendo? Uma pinceladinha. E o cabinho, tô com verde pântano aqui, já vou aproveitar. Olha, o cabinho com pincel 0, bem fininho. Aí você tem o risco, acompanhe bem direitinho que há de ficar bonito. Gosto de fazer, para finalizar essas bolinhas vermelhas, gosto de colocar um pontinho branco, um pincel 0 mesmo, aqui ó, na área de luz, na área do vermelho vivo. Pronto, vou terminar as minhas, daí te mostro. Você viu como ficaram as bolinhas? Você percebeu que aqui onde tem 3 juntas, a sombra tem que ficar na que tá de trás. Quem tá na frente leva o vermelho vivo. É só você prestar atenção aqui que você não vai errar. Agora, com o pincelzinho número 4 aparado, eu vou preencher essa flor com vermelho profundo. Apesar do vermelho profundo ser um pouco mais escuro, mas o risco aparece, tá? É só você não colocar tinta demais ou não ficar esfregando muito a tinta. Você pode usar púrpura, se você quiser, o vermelho escarlate mesmo. Eu tô enxergando aqui, olha, os riscos, só que tá bem fraquinho. Então, eu peguei o lápis e vou reforçar um pouquinho para você poder enxergar onde eu tô pintando. Nós vamos trabalhar aqui só com o vermelho vivo, fazendo assim. Para que serve o vermelho? Aqui no caso ele é a luz, então é com ele que eu vou separar as pétalas. Essa, por exemplo, ela tá por cima dessa daqui. Então, olha, eu passo o vermelho e dou uma esmaciadinha para dentro da pétala. O contorno tem que ficar uma linha, é o contorno desta. Se você passar e esmaciar para os dois lados, você não fez uma divisão. Olha, a divisão vai ficar assim. Coloquei a pincelada, essa linha ali fica, aqui eu tenho que esfumaçar. Tá vendo? Ficou, mostrou que tá por cima. Aqui nós temos uma dobrinha. Essa dobrinha, você tem que colocar a tinta no pincel só de um lado e não pode trabalhar assim. Você tem que trabalhar assim, olha, de costa. O pincel tem que estar sempre pra frente, então vou encostar ali, cresço e volto, terminando na linha. Olha como que vai ficar. Não deu muita diferença, então eu vou voltar com o vermelho
profundo aqui, olha, pra você ver a dobrinha. Agora deu pra ver bem direitinho. Esta aqui, eu só vou colocar um pouquinho de vermelho aqui na ponta, porque ela tá por cima daquela e ali vai ficar escuro, a de lá. Aqui, essa pétala, ela tá por cima dessa também. Então, olha, coloco e dou uma esfumaçada pra dentro. Essa daqui, ela tá por trás dos dois lados. Então, eu jogo um pouco desse vermelho vivo na ponta. Esta, com relação a esta, ela tá por cima. Então, vai ficar assim. Esse lado vai ficar clarinho. Aqui também, ela tá por cima. Então, eu tenho que fazer esse lado clarinho novamente. Esta, ela tá por trás aqui, ó, dos dois lados. Então, eu jogo o vermelho claro pra ponta. Cuidado para não misturar, tá? Um no outro. Essa daqui, ela tá por cima também dos dois lados. Ela tá por cima aqui. E ela tá por cima aqui. Então, eu tenho que deixar clarinho os dois lados para mostrar isso. E aqui tem uma pontinha que eu vou colocar só um pouquinho do claro. Essa daqui, olha, ela tá por cima daquela outra, da outra flor. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho do claro, talvez depois seja preciso retocar. Olha, assim a gente definiu. Você viu? Claro e o escuro, claro e o escuro. Esta flor de cá, eu vou preencher, eu vou mudar o tom do vermelho. Eu vou colocar o vermelho escarlate. Olha, ele é mais claro e vai aparecer bem o risco para você ver. Isso, isso. Olha, isso daqui é flor. Cuidado para não preencher esse espaço. Esse espaço é fundo. A flor vem aqui, ó. Então, eu vou preencher a minha inteira, depois eu mostro pra você como ficou. Você preenchi a flor inteira. Você se lembra que nesse aqui, a gente trabalhou uma base de vermelho profundo e uma luz com vermelho vivo. Nesse aqui, eu preenchi uma base com o vermelho escarlate. Eu vou trabalhar uma sombra. Sombra vai ficar do lado contrário da luz. Essa eu vou trabalhar de outra forma para você ter duas formas de fazer essa flor. Então, assim, aqui tinha uma base e uma luz. Nessa, eu tenho uma base, eu tenho uma sombra, que vai ser o uva. E essa sombra, se a luz eu trabalhei aqui, ó, no lado positivo, a sombra eu vou trabalhar aqui, ó, por trás, no lado negativo. Tá vendo? Eu não fiz o gordinho. Não é? Aqui é a luz. Então, ela permanece claro. A sombra vai ficar por trás. É assim que eu vou trabalhar toda essa flor. Então, aqui vou colocar essa pétala por trás. Olha o que eu faço. Aqui a gente tem uma dobrinha. Embaixo da dobrinha fica escuro. Então, eu coloco a sombra. Tá vendo? Eu vou definindo, mas do lado contrário. Essa pétala aqui, ela tá por cima dessa de cá. Então, eu vou colocar a sombra aqui, ó. A sombra ficou nessa pétala. Eu não posso colocar a sombra aqui e continuar pra lá, naquela. Essa, ela tá por cima dos dois lados. Então, o que que eu faço? Eu coloco um pouquinho de sombra aqui no meio. E os dois lados ficaram clarinhos. Aqui a gente tem três folhas com duas menores em cima. Então, eu vou começar por essa daqui, que tá por trás. E ela tá por trás também dessa folhinha menor, dessa pétalazinha menor ali.
essa daqui tá por cima dessa. Então, essa que ficou por baixo fica escura. Olha, assim a gente já vai definindo. Aqui nós temos uma outra pequena que tá por cima dessa aqui. Só que essa daqui está por baixo daquela de lá. Ó, entre as duas aqui vai ficar escurinho. Eu vou puxar esse escurinho pra cá, que eu já defino a linha daquela. Aqui, ela tá por cima desta, só que ela tá por baixo desta. Então, ela fica clarinha ali e fica escurinha aqui. Esta, nós temos uma sombra aqui pelo meio, porque ela tá por cima dessa aqui, que tá por baixo daquela de lá. Sempre você tem que ir olhando uma com relação à outra. Aqui, olha, nós temos um encontro. Esta tá por baixo daquela ali. Desse lado. Vai ficar escurinha. Desse lado, ela tá por cima dessa que é da flor de cá. Eu não posso mexer muito ali. Voltando nessa. Aqui, olha, vamos resolver essas duas. Essa tá por cima daquela. Então, esse pedacinho aqui tem que ficar escuro também. Aqui no meio vai ficar tudo escuro. Vou limpar o pincel aqui, que eu peguei tinta demais. Puxamos um pouquinho pelo meio. Aqui o meio, olha, o miolo, vou deixar todo escuro. Já vou aproveitar e vou colocar o escuro no miolo de cá também. Aqui nós temos uma dobrinha. A dobrinha sempre vai ter sombra por baixo. Nesta aqui também nós temos uma dobrinha. Aqui, ó, sombra por baixo. Esta ponta está por cima dessa pétala. Então, essa ponta vai ficar clarinha e a pétala tem que ter um escuro ali. Quando acontece de ficar uma pétala assim, ó, com muita área clara, você puxa uma linha de escurinho assim no meio. Quando é uma flor bem grande, que a gente tem que preencher e sobra espaço, aí você pode fazer isso. Essa de cá também pode fazer. O escuro aqui no meio, olha, você puxa um pouquinho de sombra. Tô usando o pincel sujinho de uva. Assim você tem duas técnicas, duas formas de fazer. Agora, secando um pouquinho, eu vou usar o vermelho vivo nas duas. Nessa daqui, outra vez. Porque quando ele seca um pouquinho, olha, o vermelho vivo, ele pega muito mais. Eu coloquei, tava muito molhado ainda, e ele não realçou tanto. Olha, agora que já tá mais seco, olha como aparece bem mais. Mas é um jeito de fazer, uma sombra e uma luz direta. Aqui, a gente trabalha uma base, uma sombra, e agora eu vou fazer a parte da luz. Ele vai dar muito mais realce, porque a gente tem um contraste maior. Nós temos uma sombra, uma base, uma sombra e essa luz. E a luz sempre do lado mais claro. Olha como ela fica bem mais vibrante. Dá para perceber a diferença, não é? Aí você escolhe qual que você quer fazer, qual método que você quer usar.
Parece complicado, mas não é. Você precisa treinar. Tudo é questão de treino. E observar. Eu peguei um pincel maior aqui, é um pincel número 10 sem aparar. Vou pegar uma pincelada do branco, pincelada bem gorda, coloco aqui no pratinho. Uma pinceladinha de água, para deixar assim bem molinho. Eu vou passar aqui embaixo essa tinta meio aguada, porque esse carrinho, ele tá em cima de um chão de neve. Então, eu vou só preencher aqui essa base. Vou pegar o verde glacial com o mesmo pincel, tá? E vou fazer assim, ó, um pouquinho de sombra. Isso daqui a gente espera secar um pouquinho, depois a gente pega o branco novamente, aí a gente faz sem diluir, a gente faz assim, ó, uns morrinhos. Agora nós vamos fazer o fundo, tá totalmente seco, tá? Quero borrifar a água e eu posso borrifar até uma distância assim, pra fora do desenho. Olha, eu molho inteiro. Terminando de molhar, eu passo a mão. E a minha mão, ela não pode sair assim, ó, brilhante, cheio de água. Se ficar cheio de água, eu faço isso aqui. Eu dou uma enxugadinha. Pronto. Agora eu passo a mão e ela não sai brilhante. A água vai fazer com que o fundo fique uniforme. Eu vou usar o amarelo limão. Pego uma pincelada, coloco no pratinho. Tiro o excesso de tinta. Não pode pegar tinta e colocar lá, porque vai fazer uma mancha forte, grande. Tira o excesso, olha, aperta o pincel. Aí você vai fazer todo o fundo da volta, sempre começando pelo cantinho. Você começa aqui e vai limpando o pincel para fora. Começa aqui e limpa para fora. Olha como vai ficando. Aqui vai ficar fortinho. Aqui, por aqui, olha, a tinta já tá sumindo. A água vai ajudar a diluir essas manchinhas e fica aquele fundo bem suave que termina assim de forma que a gente nem percebe. Eu vou fazer toda a volta do carrinho com esse amarelo limão, tá? Fazendo nesse processo. Aqui no meio, esse espaço aqui, todinho. Agora que eu terminei o amarelo, eu vou pegar uma pincelada do azul Caribe e vou fazer com o pincel número 4 umas pinceladinhas assim, olha. Aqui, ó. Não tô fazendo aquele fundo bonitinho assim, tô dando pinceladinhas mesmo. Algumas pra fora. Quero que fique manchadinho aqui dentro com um pouquinho mais sombreado. Bem pouquinha tinta, tá? E olha, só nos cantinhos. Uma pinceladinha de fora pra dentro. Uma amassadinha de pincel aqui dentro. Não coloque essas pinceladinhas acima das pontas das folhas, tá? Sempre deixe pra dentro. Essa parte tá pronta. Agora nós vamos fazer aqui, olha, os miolinhos das flores. Esse miolinho, nós vamos usar o amarelo limão. Com o fundo do pincel, você vai dando pinceladinhas. Aperte o pincel, que fica aquele furinho. Esse furinho imita bem direitinho o miolo dessa flor. Olha, coloquei, não é uma rodinha, tá? Mas coloquei assim de forma aleatória o amarelinho. Vou colocar naquela dali também.
Você viu que essa flor ela tá mais esparramada assim, então eu vou deixar mais compridinho desse lado aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó, a forma mais oval, não tão redondinho. Tá, agora que eu fiz com amarelinho, vou trocar e vou usar o verde folha. Você pode usar um verde claro, que você tiver. Até mesmo o verde musgo pode fazer. E vou colocar alguns entre esses amarelos. Ó, na verdade, estou mesclando aqui a cor. Nos intervalos. E não esqueça de não deixar bolinha. Ele tem que ficar assim, ó, irregular. E esse a gente não vai crescer pra lá, a gente vai deixar ele meio compridinho. E agora você deixa secar tudo para aplicar o glitter. Trabalho seco. Agora a gente vai aplicar o glitter e você vai fazer assim. Todas as linhas do carrinho, você vai colocar o glitter. Aqui eu já coloquei na linha do chão. Não precisa ficar assim aquela linha perfeita do glitter, tá? Você procura colocar o glitter sempre no lado escuro, não no lado da luz, sempre embaixo. Porque isso vai fazer com que ele apareça mais. Olha como que ele vai ficando. E é claro que vai brilhar muito mais depois que secar. Nas folhas, também quero colocar, eu gosto de colocar só aqui, ó, no meio, em cima da linha do meio. Se você gosta muito, pode pôr no contorno também, mas no meu eu não vou colocar, só na linha do meio. E nas flores, eu vou colocar assim, ó, batendo em cima do miolo, sem preencher, batendo. E eu quero fazer o contorno e a linha do meio. Não precisa fazer inteiro, mas faça assim, quase tudo. Ó, você não, se falhar, não precisa voltar, pode deixar falhado, não tem problema. Tá vendo como eu vou passando? Bem rapidinho, sem ficar colocando muito certinho. E ele vai ficando assim. Nas bolinhas, coloque um ponto ou pode circular, também não tem problema, vai ficar bonito. Enfim, Natal é brilho, é cor. Então, você pode colocar brilho que não vai estragar. Confira o resultado do nosso trabalho. Eu gostei demais. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. E esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até amanhã!